Boa tarde, professor. Vou estar aqui fazendo a minha socialização do estágio obrigatório e vou estar virando aqui a câmera para que o senhor possa estar visualizando os slides. Deixa eu voltar aqui. Então, nós estamos falando do estágio obrigatório 1, área de concentração. Eu escolhi ensino e aprendizagem da matemática. O tema é a análise do processo de ensino e aprendizagem da matemática nos seus mais variados temas e níveis de ensino. Passando aqui na justificativa, visto que o estágio inicial ele tem como objetivo conhecer a formação docente unida à prática pedagógica do professor no ensino fundamental, final e médio, e que a área de concentração foi no ensino e aprendizagem da matemática, será apresentada através desse documento uma análise sobre o método de ensino utilizado em sala de aula por parte do professor, bem como a resposta às aulas ministradas por parte dos discentes, né? Então, o meu estágio, eu optei mais por essa questão mesmo de estar observando em relação à formação, se o professor ele realmente se disponha em estar fazendo essa formação continuada e como é que ele atua dentro de sala de aula como aluno e em relação a como esses alunos estão absorvendo todo o assunto, né, toda a dinâmica do professor em sala. Inclusive, eu vou passar mais na frente, eu vou mostrar para o senhor que eu fui mais além, né? Eu trabalhei em cima de uma pesquisa do IDEB de 2022, onde eu trouxe para o estágio essa questão do levantamento, né, de dados mesmo em relação à educação básica em Paulo Afonso. E aqui em relação aos objetivos, eu destaquei 4 objetivos, porque como nós estamos lidando com um ensino professor, aluno, professor, ou seja, hoje eu busquei estar mais voltado para a questão do construtivismo, método construtivista, né? Então, obviamente que para o professor entender o aluno dentro de sala de aula, ele precisa entender o ambiente, né? O ambiente físico mesmo, o ambiente onde os alunos estão inseridos e dentro desse ambiente ainda engloba o psicológico e o emocional. Porque o ambiente físico, no caso, quando ele olha, ele consegue visualizar através de situações, através de comportamentos do aluno, ele consegue enxergar mais, a mais do que simplesmente está sendo falado, né, ou do que simplesmente antes no método tradicional se era observado, né, que no caso era só passar o assunto e o aluno receber o assunto e o aluno voltava para casa, mas muitas vezes o aluno não estava respondendo porque existia algum outro problema. Então, observar o incentivo a inclusões e as relações interpessoais, porque nós sabemos que um ambiente ele tem o aluno ele tem que realmente se sentir incluso no ambiente e em relação aos demais, né, aos que compõem também o mesmo ambiente e em relação às expectativas do aluno e do professor, se elas são claras, se é estimulado também o aprendizado ativo baseado na metodologia, né? Foram esses 4 objetivos que eu destaquei. E em relação à fundamentação teórica, e aí é onde eu quero detalhar um pouco aqui o IDEB, mas
primeiramente tentando entender, né, mais sobre o que tem causado um índice desfavorável, e eu estou falando desse índice desfavorável exatamente por conta dessa pesquisa que eu fiz a mais. Então, na aprendizagem escolar foi necessário se iniciar uma pesquisa desde a formação docente, visando em uma formação continuada, bem como suas aulas são desenvolvidas através de materiais didáticos fornecidos pela instituição educacional. E, claro, não tem como analisar o educador sem analisar o educando. Diante disso, surgiu a necessidade de observar o ambiente como um todo, que seria, como eu acabei de falar, professor, aluno, professor, atentando para as interferências externas ao aprendizado, que, como eu citei, em relação a um dos objetivos, que seria o ambiente, né, o próprio ambiente externo, incentivando a motivação e inclusão em classe. E, obviamente, como eu já destaquei, seguindo o método de Jean Piaget, combinado a pesquisas na última informação do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em Paulo Afonso. E aqui, professor, eu coloquei a foto, que é exatamente o que comprova, né, o IDEB de 2022. O IDEB, como já foi falado aqui, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e ele é calculado exatamente com base no aprendizado dos alunos em português e em matemática, e através da Prova Brasil e também no fluxo escolar, que é a taxa de aprovação. E aqui nós tivemos, desculpa, foi de 2021, foi o último que eu consegui. E aqui nós tivemos, em relação ao aprendizado, uma média de 5,04, onde a gente sabe que quanto maior for as notas, maior é o aprendizado. E essa nota foi multiplicada pelo fluxo, que é a quantidade, ou seja, a quantidade de aprovação, né, o índice de aprovação, que foi de 0,8, totalizando o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em 4. A meta seria 4,0 ou 0,5, né? Então, a gente tem aí uma média abaixo do esperado, e sendo que pesquisado em relação à média nacional, o que se espera, né, o que se almeja em relação a essa meta é em 6,25 por aí. Então, a gente vê aí um índice bem abaixo da média. E aí, na metodologia, o estágio ele foi direcionado à observação e entrevista com profissionais da área da educação em pesquisa de campo, realizados em 2 colégios de rede pública, que foi a Escola Vereador João Bosco Ribeiro, que é essa da foto abaixo, né? Ela funciona das 7 às 11h10 e das 13 às 17h10. Lembrando que da 11h10 e das 13 às 17h10, que pelo fato dela não ter o horário de intervalo, ela não tem intervalo para lanche, né? O lanche, a merenda é feita em sala de aula. Então, ela funciona desde o 4º ano ao 9º ano do ensino fundamental, sendo que o ano que foi direcionado ao estágio foi o fundamental final. Eu desenvolvi o estágio nos 8º anos. Então, no turno vespertino, sobre a supervisão do professor Bonifácio José de Melo Júnior. E no Centro Territorial também de Educação Profissional de Itaparica, que é o CETEP, que é essa foto aqui de cima, onde funciona das 7 às 12h20 e das 13 às 18h20. Também funciona à noite, das 19 horas às 22 horas, com turmas de EPIs, que vai desde o 1º ao 3º ano do ensino médio, e turmas de PROEJ subsequentes. E o estágio ele foi desenvolvido no turno matutino sobre a supervisão da professora Claudiane Maria da Silva. A observação em ambos os prédios, eu
observei, né, e também através da entrevista que me foi passada, os prédios eles são recém-construídos em uma ampla estrutura, toda com rampa, ou seja, os prédios são todos desenvolvidos exatamente para a inclusão, quadra esportiva em relação ao João Bosco, poliesportiva com vestuário em relação ao CETEP, o campo sintético em relação ao CETEP, também com pista para corrida, né? Espaço de lazer em ambos os colégios, biblioteca, sala de professores, auditório, cantina. O João Bosco tem uma cantina, o CETEP tem esse refeitório e funciona também como restaurante. As salas de aulas são climatizadas e as salas no João Bosco contam com ajudadores, né? Então, o CETEP não tem isso. Inclusive, a professora me falou em relação a isso, ela pontuou isso uma falta por conta de ter 2 alunos nos primeiros anos, 2 alunos com deficiência e para ela realmente precisaria de ajudadores. Então, no roteiro de entrevista, os planos de aula, dentre os conteúdos observados durante o estágio estava polinômio, que foi dado pelo professor Bonifácio. Ele, em sala de aula, eu observei o domínio dele em sala de aula, ele tem um domínio, e ele estava, normalmente o método que ele utilizou foi o método construtivista mesmo. Os alunos, a gente via bem a participação ativa deles, e ele passou essa tarefa em primeiro momento, né, e depois a correção dela em sala de aula, onde ele deixava com que os alunos desempenhassem esse papel, tanto na sala de aula como em casa. Então, consequentemente ele fazia a correção, tá? Aqui embaixo. A professora Claudiane, ela estava ministrando exponencial, logaritmo e funções logarítmicas, e também foi demonstrado um domínio, apesar de que eu notei mais nela em relação ao professor Bonifácio. Ela tem um método mais tradicional, porém ela deixou claro que ela sabe que precisa trazer, mudar, ela precisa entrar, né, trazer para si novos métodos, novos processos. Ela precisa acompanhar essas mudanças, mas o que ela pontuou é que ela realmente ela se formou no século XIX, fez faculdade no século XX e agora atua no século XXI, né? Então, realmente são fases diferentes e fases que estão em progressos, né? E muito rápido. E a vivência no estágio, né, diante do tempo dedicado ao estágio de observação e acompanhamento e desenvoltura do docente nas turmas, eu pude perceber a diferença nos métodos utilizados em sala de aula, que foi o que eu acabei de pontuar, né? Essa percepção também ela foi pontuada por cada um deles, tanto pelo professor Bonifácio quanto por Claudiane, que apesar de desenvolver ele um método construtivista em sala de aula, dava para se observar em alguns momentos a retomada ao método tradicional. E já a professora Claudiane, ela deixou claro estar tentando se adaptar ao método de aprendizagem ativa, onde ela pontua ainda ter dificuldade por ter enraizado em si um método que dominava no século XIX, então que foi o período que ela concluiu os estudos. E aí estão as referências, o link de apresentação eu vou inserir, e eu, para finalizar, deixei essa frase: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. E é isso, professor.
Eu agradeço aqui a oportunidade de estar apresentando e até uma próxima.